Olá, professor Matheus aqui mais uma vez. Estamos indo aí para a aula 2 e 3 da disciplina de Técnicas de Exame Psicológico 2. Né? O foco dela são as técnicas projetivas. E nós, na aula passada, nós tivemos a apresentação de ementa, como vai ser a proposta de trabalho e também proposta de avaliação e das aulas. As técnicas projetivas, tanto quanto as técnicas psicométricas, têm também uma dificuldade de aceitação. Eu acho que a gente precisa melhorar como profissionais de psicologia. Os profissionais de psicologia brigam entre as abordagens, briga entre as áreas, briga entre as técnicas, tentando limitar a explicação humana a sua teoria. Isso é muito preocupante, mesmo porque nós não vamos construindo e não vamos transcendendo. E que isso mude com o tempo, né? Possamos ser uma classe mais unida e não profissionais aí de psicologia que tudo tá ruim, nenhuma teoria boa, é sempre a sua, é sempre você. Isso é muito perigoso. Mas vamos lá, falar de técnicas. A proposta da ementa da disciplina é falar sobre as técnicas de exame psicológico, com foco em psicometria. Na 1, a gente aborda as técnicas psicométricas, histórias dos testes psicológicos, como eles surgiram, ferramentas, questões éticas, SATEPs, etc. Né? Aqui na 2, nós vamos tratar mais sobre a questão de projeção e vamos pautar um pouquinho sobre as áreas de atuação nesse âmbito. Bom, em 1939 foi a primeira vez que o termo teste projetivo ou métodos projetivos foram utilizados, em um jornal de psicologia que foi lançado, e ele tratava como métodos projetivos o teste de entrevista livre, de Jung, técnica do desenho e a técnica da mancha. Ele pegou esses três métodos da época, para poder explicar aí, para chamá-los de métodos projetivos. Primeiro vamos falar um pouquinho de projeção. O que é projeção? Ela tem aí 3 sentidos, que não é o da psicologia, tá? Esses 3 sentidos aí é o sentido da palavra, que o primeiro é arremessar algo para fora. É como se você estivesse dentro de uma sala e arremessasse um objeto para fora, pela janela, pela porta, para o exterior. O segundo é o matemático, que deu origem a uma geometria projetiva. Essa teoria de geometria projetiva, ela traz como base aí da sua explicação como naquela época a gente poderia criar desenhos com formas geométricas para dar uma visão mais realista, como que a gente poderia conservar a propriedade do objeto em um desenho, embora deitado, e embora o conceito de 3D não fosse algo utilizado nesse momento. E outra relação é utilizada na neurologia. Até Freud fez estudo sobre isso, com conhecimento da neurologia e não da psicanálise, para explicar como o cérebro ele conseguia perceber o corpo, como que o corpo chegava, era projetado a sua composição, a sua forma, os seus sentidos até os nossos cérebros. Então, projeção era esse caminho que nós tínhamos através de feixes de corpo até cérebro. E por último, a questão óptica, propriamente da noção de projeção luminosa, também adotado por Freud, quanto à projeção dos estados afetivos, ele também utilizou, e estava muito pautado na questão, na época, na questão artística, que eram os teatros de sombra, e isso evoluindo e chegando até hoje aí ao nosso cinema. Então, projetar é fazer
aparecer uma imagem de um ponto que, embora pequeno, né, como no caso do cinema, ele cria uma forma aberta em outro ponto. Fiz questão de trazer aí as duas produções artísticas. A primeira teve uma influência da geometria projetiva, e a Santa Ceia de Taula, né, que ela não tem essa concepção de profundidade. Notem que é um desenho deitado. Ele tenta fazer os riscos ali, né, da borda até da borda aqui da mesa, né, mas ele não consegue. Aqui já na Santa Ceia a gente consegue ver que tem concepções, tem fundo, né, a gente consegue ter uma noção maior de profundidade. Então a geometria projetiva ela cuida de pegar eventos físicos reais, imagens, e colocá-la em uma tela de forma que ela pareça mais real possível. Então, ao contrário da projeção da psicologia, ela projeta o real na imagem, na tela, de maneira a ser mais fiel à origem. A psicologia da projeção, né, projetiva, ela teve algumas influências, né? A primeira influência aqui foi da Gestalt. E por que Gestalt, né? Naquele tempo, a psicologia das formas aí, ela estava descobrindo as formas e as leis da percepção e da intelectualidade humana. Então era apresentado para as pessoas figuras ambíguas, que linha torta. Vamos lá. E as pessoas eram medidas levando em conta a sua percepção e intelectualidade. Agora, a projeção ela aborda a personalidade, né? O foco dela é personalidade e não percepção. É diferente. É apresentada uma forma ambígua para esse sujeito, mas a gente quer tirar as vivências internas, né? E não a sua percepção e como ela funciona. A segunda corrente nós temos aí de influência é a psicanálise, e ocorre nos métodos projetivos um processo muito próximo à associação livre, né? Ao invés de falar, eu produzo por meio simbólico conteúdos internos. Então a resposta dada pelo examinado são determinadas pela Organização Mundial, né? A gente chama de livre, mas na verdade ela é condicionada à experiência de quem está sendo avaliado e como ele está vivenciando isso, tá? Então ele é influenciado por história, pela dinâmica da personalidade, tendências e conflitos. O conceito de projeção ele passa aí pela associação de palavras de Jung em 1904. Até então nós temos aí que o lançamento do jornal foi quase 20 anos depois. Depois vem o teste de Mancha. Eu coloquei Rorschach, mas é para ficar claro como que ele é caracterizado, né? E ele, no tempo, ele era para avaliar a capacidade de imaginação do sujeito, a experiência do desenho e de contar histórias. Bom, a associação de palavras de Jung, como a gente falou, ele era um teste, né, para interpretar como fonte de conflitos profundos. O foco dele era esse. No teste de Mancha, ele era conhecido, mas sem nenhuma contribuição até o momento. Aí foi quando o Rorschach falou assim, não, peraí, será que eu não posso pegar esse tipo de instrumento e utilizar ele para ter acesso a atributos internos, né? Porque anteriormente ele cuidava do quê? Da imaginação. Mas até a imaginação ela tem conteúdo interno, né? Os relatos livres, com pouco tempo, o desenho e os relatos livres ganham força com o meio de expandir também a análise, né, da personalidade. Ela revela, né, os relatos uma capacidade de significado muito simbólico, análogo a sintomas neuróticos. Né, o que é sintomas neuróticos? São formas de comportamentos encontrados pelo sujeito com expressão simbólica,
né, de coisas reprimidas internamente conflituosas. Naquele tempo, quando essa onda, né, essa onda toda de... Meu mouse aqui tá maluco. Essa onda toda de... Ficou feio, gente, mas tá legal. Tá feio, mas tá legal, né? Vamos projetar algo aqui. Existia uma oposição pedagógica que pedia a reprodução exata de imagens. Então, como o teatro ele é muito focado em criança, colocar crianças para reproduzir desenhos sem um modelo pré-definido incomodava os pedagogos, né, a área pedagógica, porque a pedagogia queria que eles fizessem reprodução de outras imagens para medir fatores de memória, inteligência, né, ter uma concepção mais de aprendizagem. E os psicólogos não. O foco da psicologia estava em medir a personalidade, ter acesso, né, e criança em técnicas de desenho oferecem mais acesso do que relatos verbais. Então, os psicanalistas entendem que a criança consegue substituir o relato verbal, né, como eu disse anteriormente, por desenhos. Dessa forma, o desenho é utilizado como uma ferramenta de associação livre. Né? Não é necessário fazer uma entrevista com criança. Né? Vamos lá, né? Senta a criança lá e começa a conversar com ela. Não, o psicólogo ele vai se pautar de técnicas que consigam reproduzir, né, questões internas. Quem já viu desenho ou história, né, que relatos verbais aí de criança com relação a abuso, a conflitos, vai entender. Vamos lá. O TAT também ele foi produzido em 1949 por Murray, primeiro teste criado baseado no relato livre. O teste do desenho livre, embora fosse objeto de estudo antes da técnica do relato, ele demorou um pouquinho mais, né, para aparecer no mercado, e aparecendo ali na Suíça em 1949 por Koch, com o desenho da árvore, e nos Estados Unidos com a Schober, com o teste de desenho da pessoa. Então, aparecendo no mesmo ano, lançaram aí a técnica para ter acesso a conteúdos internos da criança. Mas os testes projetivos, continuando, como que ele se caracteriza, né, em relação ao psicométrico? Então, ele traz ambiguidades, né, na sua forma de trabalhar e também uma liberdade dada a responder. Então, no teste psicométrico, eu tenho lá uma pergunta e tenho lá uma questão a ser respondida. Então, pode ser de escolha forçada, entre duas opções apenas, pode ser de escala, onde eu dou de 0 a 7, de 0 a 5 o valor, ou eu escolho o comportamento que eu faria, mas de qualquer forma ele é objetivo. Ele oferece para mim ali algo bem objetivo. Já no teste projetivo, não. A liberdade para responder é um pouco maior. Um pouco não, totalmente, né? Análise psicóloga de figuras geométricas, imagem ambígua representa um terreno fértil para descoberta na questão perceptual e também intelectual. Então, os testes projetivos ele vai nos trazer informações preciosas, como que ele percebe. E geralmente eu percebo devido a uma ótica interna pré-existente, fruto de experiências, fruto de desenvolvimento, maturação, conforme a pessoa acreditar como que se constitui a personalidade, né? Se você tem uma visão mentalista, ou ambientalista, cognitivista, seja qual for a sua postura frente a como a personalidade ela se constitui, é de se valer que a percepção ela é baseada no resultado dessa construção e também no campo intelectual, tá? Então, falando de forma, a ambiguidade ela tem um foco, né, que é criar condições externas para que o interno tenha condições de ser evocado. A psicologia projetiva então veio cada dia mais tendo interesse pela psicologia das formas, ou Gestalt, né, e para entender essa relação entre o homem e o objeto,
né? E entre o homem e o mundo vivenciado. A associação livre é considerada como livres, na verdade, elas são pautadas nas experiências. Então, livre é só a condição ofertada ao sujeito naquele momento para que ele ofereça falas condizentes com o estímulo que nós estamos dando naquele momento. Porque apesar de se chamar livre, a associação não é livre, ela é condicionada ao sujeito. Na prática, nós temos três técnicas e testes projetivos, né? Que é o conceito mesmo na prática. Primeiro, existe no teste projetivo uma descarga de impulso e emoções que vão delimitar, né, onde opera o teste projetivo. Segundo, a projeção científica, né, o conceito de projeção na prática, ele também fundamenta esse rigor científico das técnicas, pois o material apresentado para o sujeito funciona como um anteparo no qual o sujeito, pela regra de projeção oblíqua cruzada, né, dará respostas correspondentes à sua personalidade. E o terceiro, as técnicas funcionam como um veículo para conduzir, né, o que está latente da personalidade para o meio externo. Então são três princípios aí da projeção, três conceitos, que é a descarga da emoção, o rigor científico, porque é livre a fala, mas não a estimulação. Existe uma estimulação para isso, e as técnicas funcionam como um veículo, né, para questões latentes da personalidade até o meio externo. Categoria de resposta dos testes projetivos, né, a gente pode falar da categoria integrada, que é o predomínio da forma do conteúdo. Então, vamos falar da imagem, da sensação, do humor, que permanecem controlados pelo afeto. E a desintegrada, que é o predomínio do conteúdo, liberação de impulsos, emoções, representações fantasmáticas, né? Fantasmática. Então, são duas categorias de teste projetivo, desintegrada e integrada. Métodos técnicos projetivos são técnicas utilizadas para o quê? Uma investigação global de personalidade. Aborda essa personalidade como estrutura em evolução constante, cujos elementos estão em relação. Na técnica projetiva, apresenta-se um material ambíguo, como eu disse, que pode ser uma figura, uma mancha, uma ilusão de ótica geométrica, para que o sujeito ofereça ali uma relação de método, técnica e resultado da experimentação. Métodos técnicos projetivas também, nós podemos ver aí a associação de palavras que geram respostas. Ela tem um caráter livre que é determinado pela personalidade e seu funcionamento. Toda produção projetiva ela é produto de uma síntese pessoal. O teste projetivo favorece o quê? Né? A descarga sobre o material do teste, aquilo que ele recusa ser. Né? É bem um sintoma neurótico. Então eu projeto no externo o que eu recuso ser, que eu recuso ver, que é aquilo que eu interpreto como ruim, né? ou que eu interpreto como vulnerável. No teste de psicométrico eu faço uma avaliação levando em conta certo tipo de comportamento e que eu vou perguntar o que ele tem. E a soma dos resultados vai gerar o seu nível. No projetivo, não. O resultado vai me trazer características da personalidade dele, ao qual talvez ele não tenha total conhecimento. Quanto às técnicas, né? Nós temos técnicas expressivas, nós temos técnicas projetivas e nós temos os testes psicométricos. Dentro das técnicas expressivas, nós falamos que existe uma liberdade de instrução e do material. Então, desenho, dramaticidade, dentre outros, né? Como eu digo também, os gráficos. Dentro das técnicas expressivas, nós temos os instrumentos gráficos, ao qual eu vou desenhar e ele vai me trazer aí
sinais. Técnica projetiva, que são respostas livres, mas com material definido e padronizado. O fato de eu ter liberdade de resposta não pode restringir a necessidade de instrumento. E os psicométricos, que são a resposta correta. Acho que aí a gente consegue entender, né, o eixo de 3 linhas de técnicas de avaliação psicológica. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre a evolução histórica na visão de Freud em relação à projeção, porque ele é um dos maiores teóricos nessa linha. Nós vemos aí que em 1895 Freud começa com seus estudos sobre a histeria, falando sobre repressão de conflito, conversão na histeria, negação de realidade, por ocasião do sofrimento profundo na alucinação. Em 1911, nós temos aí 16 anos, né? O termo projeção é utilizado pela primeira vez por ele, e ele diz que é uma percepção interna e reprimida, e substituindo a seu conteúdo. Ou seja, eu tenho uma percepção interna que ela é reprimida, e aí eu substituo por algo, né? Eu substituo o seu conteúdo. Após sofrer certa deformação, né? Chega a consciência sobre a forma de uma percepção vinda do exterior. Eu percebo, e é muito interessante, né? Eu percebo o exterior levando em conta algumas questões reprimidas do meu interior. Então a projeção é expulsa de um desejo intolerável a sua rejeição para fora da pessoa. Então aquilo que eu muito rejeito internamente, na projeção ela tem a possibilidade de estar saindo aí facilmente. A projeção daquilo que não se quer. Existe projeção daquilo que eu não quero. No segundo estágio, Freud foi ampliando o conceito e coloca assim que a projeção entende-se como simples desconhecimento e não mais uma expulsão por parte do sujeito de desejos e emoções não aceitos por ele como seus, dos quais é parcialmente inconsciente por existência atribui à realidade externa. De qualquer forma, eu projeto no externo um fator interno. Então a essência da projeção está no deslocamento. Eu sair desse interno e deslocar para um objeto externo. A projeção é um processo psíquico primário. Nós temos processos psíquicos primários e secundários. Nos primários está muito ligado ao id, às questões de prazer, e o secundário ele está muito ligado ao ego e o superego. Então a projeção está no id, ele está no primário, e obedece ao quê? Ao princípio do prazer, e visa instaurar a identidade das percepções. Ele quer dar forma à minha percepção. Os processos secundários tendem à identidade de pensamento e a palavra. Eles são mais racionais. Se a gente fosse fazer uma comparação com a psicometria, poderia falar que processos secundários são correspondidos por técnicas mais psicométricas. Os tipos de projeção, tá? Isso é muito importante, que às vezes não é conceitual, mas é muito importante a gente separar. Que na primeira linha aí nós temos os testes expressivos, que o sujeito fica livre, no ponto de vista de instrução quanto no material, exceto os gráficos, como o palográfico, que tem tempo, tem toda a medição, não é o mesmo para o HTP que você vai lá desenhar. Mas é muito importante que tenha limite de tempo, porque a gente não tem o dia todo, Os projetivos, que são respostas livres, e os psicométricos. Continuando, características dos testes projetivos. Como na clínica psicanalítica, que se pauta de uma liberdade do sujeito falar o que quer, falar tudo que vem à sua mente, dar liberdade de escuta para ele, criar um ambiente de escuta para ele se sentir acolhido. No mesmo jeito, o teste projetivo ele oferece também essa possibilidade, apesar que anteriormente é ofertado um material para conduzir a essa liberdade. Então, vale aquilo que espontaneamente vem à consciência.
né? O que vai sair do sujeito como um relato que vale mesmo é aquilo que vem de maneira espontânea e tranquila na consciência. Número limitado de sessões, né? Uma psicanálise condensada, por que é limitado? Porque a aplicação de teste são um ou dois encontros. Existem casos que o teste que você aplica hoje continua no outro encontro aplicando. Isso pode acontecer. No caso do projetivo, que tem características apenas projetivas, né? Mas no caso de gráficos, como o palográfico, a gente tem que trabalhar com o tempo. A gente não tem condições de voltar amanhã, a não ser que seja para a pessoa realizar novamente o teste, né? Existe uma necessidade de ter um inquérito para entender aí. E uma vez terminado o teste, né, vai fazer o inquérito para ter certeza da dinâmica das respostas. Que o Rorschach, por exemplo, é um dos testes que você aplica ele e depois você faz um inquérito para contrapor as respostas e ver se veio as mesmas e entender por que elas vieram. Continuando, então o sujeito revela indiretamente seu desejo ao psicólogo. A transferência está mais livre do que na clínica, né? Isso acontece e envolve-se rápido, mas por pouco tempo. O envolvimento do avaliado ele é menor do que na clínica psicanalítica. Tem muita relação. O objetivo da clínica psicanalítica de fornecer a circunstância, essa abertura, e o do teste. Vale ressaltar que o teste, o nosso foco é pautar na liberdade, no tempo, liberdade de fala, um tempo maior que no psicométrico, mas ele acaba, tá? Ele é limitado em questões de encontro. Quais os efeitos, né, do teste sobre o sujeito? Então, primeiro ponto, nós temos um avivamento de conflitos psicológicos, que são desencadeados das angústias e regressões, e no momento, simbolicamente no teste, vão aparecer angústia, porque a angústia, até se a gente pegar Kierkegaard, Sartre, né, existencialistas, eles falam assim que a liberdade é angustiante, porque me faz responsável. E a angústia, né, segundo o autor, é pela liberdade das respostas que eu tenho a oferecer. Ela não é livre, ela não é guiada, ela é livre. Aparecem os mecanismos de defesa e às vezes o avaliado vai querer dar respostas formais para manipular. As respostas são integradas, gerando sensações, afeto, imagem, humor. Respostas também, nós temos as respostas também que são desintegradas, que geram impulso, emoção. E vamos aí para o outro. Continuando sobre os efeitos, nós temos a regressão psíquica, que é pautada em 3 aspectos. O formal, no qual a regressão do pensamento racional ele volta ao pensamento por imagem, né? É o aspecto cronológico, que é a regressão da fase adulta à primeira infância, ou a estágios anteriores. O autor ele até coloca qual é o estágio que cada um desses testes acaba nos levando. O aspecto tópico, que é a regressão do ego ao id, né? Nós abrimos uma porta. As regras naquele momento começam a não fazer tanto sentido porque é apenas um desenho. Desculpe, é apenas uma história, então não há necessidade de se preocupar, né? Na aplicação dos testes projetivos, é muito importante a gente entender que não é tão solto, é livre a fala, mas não a interpretação. Nós devemos nos pautar com o teste de Rorschach. Se o paciente diz lá, o falhado fala, hoje é uma borboleta. A minha resposta, o foco dela está borboleta, né? Não que ele vê ou algo a mais. Outro exemplo, né, que é uma resposta sintomática,
que é quando a pessoa fala: eu vejo um homem e uma mulher que juram perante o altar. Qual é o nosso foco? Homem, mulher, altar. A interpretação das técnicas projetivas são objetivas, embora seja muito subjetivo a sua aplicação. Nós temos duas regras psicanalísticas, que é a regra da não omissão, a possibilidade do dizer tudo que vir à mente, e da abstinência, que o testado fará apenas o que lhe é proposto. Ele tem liberdade sim de falar, mas a gente tem uma âncora básica no momento do teste. Os tipos de projeção, que nós temos a especular, que características particulares ou desejadas são projetadas em outra pessoa, a distinção primitiva da imagem de si, do outro. A catártica, a característica que pretende não ter e que recusa considerar como sua, uma negação das suas características, e ele quer se livrar por meio da catarse, deslocando-as para outra pessoa, E então eu tenho o desejo do que eu queria na especular, eu tenho o desejo do que eu não queria na catártica. E na complementar são características, sentimentos e atitudes atribuídos a outra pessoa para justificar os seus. E eu tenho a negação da minha culpa, que é complementar. São tipos de projeção que nós poderemos trabalhar nas técnicas projetivas. Nós temos categorias dos testes psicológicos, que são temáticos e estruturais, já disse atrás um pouco, e questão de status científico para as técnicas projetivas. Os métodos projetivos são importantes instrumentos para a hipótese interpretativa e podem ser utilizados para avaliação de personalidade de outros elementos. Ele tem base científica para isso. E por que será que nós vemos objetos nas nuvens, uma nuvem sem forma, e a gente atribui a ela uma forma? Porque provavelmente o conteúdo está relacionado com algo ao próprio respeito. Então nós temos constantemente situações como essas. Qual a vantagem de utilizar uma técnica projetiva? Ela gera dados sobre a dinâmica da personalidade, sinaliza habilidades e fragilidades da pessoa, ela tece em rede de informação, ela revela qualidades da organização mental do sujeito, diagnóstico, entre outras coisas, e são bem inerentes à subjetividade. E desvantagem, status de instrumento de avaliação psicológica é considerado ideal quando suas propriedades psicométricas são favoráveis. Mas quando se pensa nas técnicas projetivas, uma das críticas mais frequentes diz respeito ao rigor metodológico nos estudos de validação e fidedignidade, que precisa melhorar. Outra questão é o recorde de variáveis, e análise isolada de algumas variáveis que são gigantescas. Na psicometria, o resultado A é A. Na projetiva, o resultado A pode ser o alfabeto inteiro. Então, é um pequeno resumo. Espero que isso ajude aí no entendimento junto ao material. Grande abraço.